Oi, pessoal! Vamos entrando aqui na nossa live. Vamos ter um tempinho hoje conversando, né, sobre esse assunto tão importante que é a ansiedade, né? Nesses tempos de crise, a ansiedade realmente em todo tempo ela é horrível e a gente quer conversar sobre isso. Tem uma convidada especial hoje. Enquanto vocês vão entrando, enquanto eu aguardo ela aqui também um pouquinho, vou cantar uma música com vocês, né, gente? Vamos lá cantar uma musiquinha aqui que todo mundo tá cantando, todo mundo tá aí assistindo bastante. Espero que vocês estejam cantando muito redimido, gente. Quero ver nas igrejas, quero ver vocês cantando em casa, tá bom? Canta comigo aí agora. Vamos declarar isso, né? Essa verdade tão poderosa sobre as nossas vidas. Diga comigo. Livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. Oh, livre acesso, em tua presença eu tenho livre acesso. Aleluia. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Diga isso hoje. Sangue carmesim derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Ei, ei, eu fui redimido. Diga aleluia, fui absolvido. Aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Oh, eu fui redimido. Aleluia, fui absolvido. Aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si carregou. Oh, amém. Glória a Deus. Começar nossa live declarando isso sobre as nossas vidas. Ainda bem que a live hoje é pra gente falar, porque eu tô com a voz um pouquinho ruim, mas glória a Deus que a gente não para de cantar, não para de louvar o Senhor. E, gente, hoje eu tenho uma convidada muito especial, muito querida, que eu conheço já há alguns anos, que é a Renata. A Renata, gente, deixa eu ver se ela já está por aqui, já está por aqui. A Renata é... Ela é dona daquela loja que vocês tanto amam, que é a Carvalho Bambu. Olha que linda que ela é, gente. E é uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Eu já ouvi muitas ministrações dela e sempre muito abençoada, né? E que prazer ter você aqui hoje, viu? Ei, Bruna! Ai, meu Deus, o negócio tá andando aqui sozinho, peraí. Ei, Bruna! Paz, Oi! meu amor, para mim é uma alegria poder estar com você aqui hoje, uma pessoa tão querida. E eu tenho certeza que esse assunto vai dar o que falar e Deus tem muito a nos falar hoje. É verdade. Obrigada aí por aceitar o convite. Gente, já sigam lá a Renata, tá bom? É o perfil da Carvalho Bambu, que ela é a proprietária, e ela é a desenhista, idealizadora, ela e toda uma É um equipe, bombril, né? bombril. E é isso aí, gente. Vocês já viram vários looks que eu sou apaixonada, né, pela Carvalho. Quem não é? Eles, inclusive, entregam aí para todo o Brasil, se você quiser ficar linda, né? E a mulher evangélica, ela precisa estar linda na moda. E a Carvalho Bambu é exatamente isso. Deixar a gente maravilhosa, né? Sem precisar extrapolar, né, Renata? É isso aí, sem vulgarizar. Linda, maravilhosa, Sem elegante, vulgarizar. explorando E a nossa abençoada. feminilidade. Isso aí. É isso aí. E, gente, nosso papo hoje é sobre ansiedade. Antes da gente começar já a falar, pega o aviãozinho aqui, manda aí para todos os seus contatos no Instagram. Isso né? aí, A gente vai conversar esse assunto que é tão presente, principalmente nesses tempos agora de crise, né? As pessoas estão realmente atravessando
muitas crises de ansiedade, e a gente vai falar à luz da Bíblia aqui o que Deus pensa sobre isso, o que Deus tem planejado para nós, né? Então fica aqui com a gente, tá bom? E manda aí para todo mundo essa live que vai ser muito, muito especial. Amém, será bênção, Bruna. E hoje, né, Bruna, eu digo que eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram e praticamente, né, quase 100% das mulheres se declararam ansiosas. E quando a gente fala dessa ansiedade, Bruna, a gente nem está falando desse ar natural de uma diligência pelo amanhã. Já estamos falando de algo que já traz prejuízo mesmo, de algo incontrolável. Então, tenho certeza que nós vamos debater bons assuntos aí. É uma preocupação excessiva, né? Que tira a paz, que trava todas as coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E paralisa realmente a gente, né? E para a gente começar, eu quero ler aqui Mateus capítulo 6, né? Um texto muito conhecido, né? Para a gente começar a falar sobre esse assunto. A Bíblia tem muitas passagens, gente, que fala sobre ansiedade. A gente vai tentar passar por algumas delas. Vocês também que quiserem mandar perguntas aqui, ó, podem mandar, tá bom? Com relação ao tema aqui que a gente está falando. Quiser contar também um testemunho, uma história, fica à vontade, manda aqui pra gente. Mas vamos ler ali Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Diz assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos, com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal, né? Algumas versões falam: basta cada dia o seu mal. E esse é um trecho muito conhecido das Escrituras, né? Um versículo que todo mundo fala de cor, né? Buscar primeiro o reino de Deus, né? A sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E a gente realmente precisa ter esse descanso em Deus, ter esse posicionamento diante de Deus e diante do que a palavra diz, né? Deus está dizendo o quanto o ser humano é importante para ele. Deus está dizendo como ele ama e quer cuidar de cada um de nós. E a gente, como ser humano, precisa entender que Deus quer cuidar de nós. E se a gente tem esse pensamento, e se a gente confia nessa palavra, com certeza a nossa ansiedade ela vai diminuindo, diminuindo até que ela não exista mais. Né? Porque uma coisa é você se preocupar, preocupar no sentido de se planejar, né? Você fazer planejamentos, você ter metas, estabelecer prazos. Tudo isso é maravilhoso e a gente precisa realmente fazer. Mas a gente não pode deixar que as preocupações do dia a dia tomem conta, né, da nossa paz, tomem conta dos nossos pensamentos, dos nossos dias, né? E principalmente nesses dias agora, né, Renata? De pandemia, que a gente está trancado dentro de casa. Tem muita gente que, né, tá com os filhos também dentro de casa, e algumas pessoas perderam os empregos, outros estão trabalhando naquela dificuldade, né? Você também pode dizer que você trabalha com o comércio, né? Como as coisas modificaram a renda de todo mundo. E isso realmente desestabiliza a gente, né? Verdade, Bruna. E é interessante, Bruna, tudo isso que você falou,
Você começou lendo Mateus 6, e é interessante que Mateus 6, Jesus deu conta nesse sermão de falar de tudo, todos os âmbitos da nossa vida. Ele quis abraçar ali de uma forma muito prática para que qualquer pessoa entendesse. Quando nós vamos falar de ansiedade, é importante que a gente entenda a partir de que pressuposto nós vamos tratar a ansiedade. Porque o mundo trata a ansiedade de uma maneira, não é, Bruna? E você começou falando da ansiedade do ponto de vista da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus aborda o assunto. E é interessante, Bruna, que quanto tempo antes a palavra de Deus já abordou um assunto que faz parte da nossa humanidade. Eu digo que desde Eva, né, tão logo Eva caiu, esse sentimento de incerteza, Bruna, com relação ao amanhã, já começou a acontecer. Então, quando Eva se viu, eu digo, né, sem a segurança do jardim, tendo o marido agora que trabalhar, ela que com dores dá conta agora de parto, de ter que estar à frente de uma família que antes isso acontecia com muita naturalidade, agora eles têm que ser os provedores. A partir de então, o ser humano já começa a desenvolver um sentimento natural de ansiedade, que é uma preocupação, é uma insegurança com relação ao amanhã. E é interessante, Bruno, eu gostaria de frisar isso nesse início, que esse primeiro sentimento que a gente já vai perceber lá no primeiro casal que existiu na Terra, ele se deu primeiro por conta do desligamento daquele relacionamento perfeito que o homem tinha com Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa noite para quem está nos ouvindo é que a ansiedade, primeiro, ela acontece já desde a primeira pessoa que existiu nessa terra. Desde Adão e Eva, o sentimento de medo pelo amanhã, de incerteza pelo que me reserva o futuro já existe. Segundo, ela se resolve, e a gente vai ver isso depois, o próprio Jesus vai falar, no âmbito de um relacionamento pessoal com Deus. E depois que é interessante que nós estamos vivendo um tempo, Bruna, que nem eu imaginei que eu ia viver. Não sei você. Ninguém, eu acho, né? Que eu fosse viver um tempo onde as pessoas ficariam assim, trancafiadas dentro de casa, inseguras, perdendo seus empregos e sem saber como vai ser para retomar, como vai ser o amanhã, até quando isso vai. E num tempo desse, qual é a base sobre a qual nós estaremos firmados? Porque quando a Bíblia está tratando de ansiedade, o consolo que o mestre vai nos trazer é no âmbito da fé. Tudo que a Bíblia dispõe que nós vamos falar essa noite, você que está me ouvindo, você pode se apossar disso pela fé. Porque a Bíblia diz que todas as promessas que existem, que Deus nos fez em Cristo, nós já temos o sim. Então, nós já temos a paz que excede todo o entendimento. Eu já tenho a segurança de que quando tudo ruir ao meu redor, eu posso confiar. Isaías vai dizer, né, que quando eu estiver no escuro, a palavra escuro extremo, e não houver luz alguma, eu vou confiar no Senhor, eu não vou temer. Então, a ansiedade, ela nos desafia a crer naquilo que nós não podemos ver. A fé, a ansiedade, eu digo que ela pleiteia e ela bloqueia diretamente a fé. Porque a fé, Bruno, é um chamado a crer no que eu não vejo. E Deus é honrado quando eu digo, Deus, eu não vejo no futuro, mas eu creio que o Deus que esteve comigo no passado, que está comigo hoje, também já está pela fé comigo no futuro. O Deus que sustentou a minha família ontem é o Deus que vai me sustentar hoje. E é o Deus que já está cuidando do meu futuro. Porque para nós que somos filhos de Deus e você que me ouve aí, quando Jesus falou com muita segurança, não andeis ansiosos com coisa alguma, e ele falou com muita propriedade, lancem sobre mim os vossos fardos. Então, assim, por quê? Porque ele sabia que o amanhã, Bruna, é muito pesado para as estruturas psicossomáticas, nossa, físicas e emocionais. Nós não temos condição, o ser humano, de aguentar, suportar a nossa estrutura, o peso da incerteza do amanhã. Porque o amanhã, ele se cada dia basta o seu mal. Então, nós temos que viver as incertezas do hoje. Pode ser que hoje vai ser difícil, pode ser que hoje vai ter choro, pode ser que hoje vai ter lágrima, mas eu sei que o amanhã está seguro nas mãos de Deus. Deus não vai me deixar viver um amanhã que não estava reservado para mim. Eu preciso ter essa fé de um Deus zeloso, de um Deus cuidadoso, que cuida dos mínimos detalhes da minha vida. Que a Bíblia diz que todas as coisas em conjunto
contribui para o meu bem. Então, essa pandemia, por exemplo, Bruno, eu posso dar o meu exemplo. Quando começou isso tudo, fechando loja, aquela coisa toda, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E, de repente, no meio disso tudo, eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, o Senhor está permitindo isso? O que o Senhor quer de mim? E, de repente, eu vi Deus suscitando uma oportunidade de desenvolver um sonho que era um sonho antigo. Então, eu quero dizer que, mesmo na crise, o Senhor não desampara os seus. Na crise, Deus vai te dar estratégias. Na crise, o Senhor vai te sustentar. Então, o que nós temos que fazer? Crer, porque a fé agrada a Deus, Bruna. E Deus honra a fé. E é certo, né, que a Bíblia, em João 16, fala, do mundo vocês terão aflições, né? Não é questão de se vai ter ou não, é quando. É apenas quando, porque Jesus já falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, Jesus já nos prepara. E é realmente o que você falou, a ansiedade, ela anda na contramão da fé, né? A pessoa, tanto que nesse texto que a gente leu de Mateus 6, né, do Sermão do Monte, Jesus fala que as pessoas que estavam com esse nível de ansiedade, esse nível de preocupação, né, quanto a todas aquelas questões que ele cita, ele chama essas pessoas de homens de pequena fé. Então, a gente precisa realmente exercitar a nossa fé nesse momento, né? Muita gente fala sobre fé, se diz uma pessoa de fé, né? E às vezes as pessoas que não conhecem Jesus, nesse momento, isso se agrava muito mais, porque o que nos mantém firmes, né, e não ansiosos, e o que nos traz essa paz que realmente excede o entendimento, é só Jesus, é um relacionamento com Ele. Então, a gente precisa investir nesse relacionamento com Deus, a gente precisa viver pela fé, o justo viverá pela sua fé. Então, é o momento de a gente se erguer em fé, é o momento da gente escolher confiar em Deus, né? Confiança, a gente escolhe confiar em Deus. Então, a gente precisa exercitar isso. E fé é o que a Bíblia fala. É a certeza das coisas que você espera, né? É convicção das coisas que você não está vendo. Ou seja, com os olhos naturais você não está vendo, você só vê desespero, você vê desemprego, né? Você vê mortes, muitas pessoas de luto, você vê doença, pandemia, você vê as pessoas não podendo mais se abraçar, não podendo mais estar perto, né? Como isso é terrível para o ser humano. Mas com os olhos da fé, a gente vê um Deus que nos guarda, a gente sabe que a gente não sabe como vai se dar tudo, o que nos espera lá na frente, mas a gente sabe que isso vai passar de uma forma ou de outra, porque nós somos seres espirituais, nós temos uma vida eterna, né? Nós vamos reinar com Cristo quando nossa vida se findar aqui. A gente sabe que o nosso espírito não morre, nós temos uma vida em Cristo, né? E nossa vida realmente está no controle de Deus. Né? Deus não perde o controle da nossa vida hora nenhuma. Hora nenhuma. Às vezes as pessoas se perguntam, mas por que Deus permite que isso aconteça? Né? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus não acaba com essa pandemia? Deus pode fazer? Deus pode. Ele tem poder para isso. Mas Deus, ele não quebra os seus próprios princípios. Né? O homem caminhou. Deus não nega quem ele é, a sua integridade, os princípios que ele mesmo estabeleceu. Ele nos deu liberdade ao homem, né? E doenças, eu não creio, tem muita gente aí falando, Renato, não sei nem o que você pensa sobre isso, muitas pessoas falando que Deus está colocando isso na humanidade para trazer a humanidade de volta para dentro de casa, as famílias mais reunidas, os filhos, a educação voltar para dentro de casa, porque a escola estava aquela... E, gente, Deus não coloca enfermidade sobre nós. Deus não coloca... A enfermidade veio com a queda do homem. A enfermidade, as doenças, os males... Tudo isso veio com a queda do homem. Adão caiu, todo mundo caiu junto com ele, né? Mas a gente sabe que o último Adão, Jesus Cristo, veio, nos restaurou nossa sorte, levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades, nos deu uma nova vida, uma nova realidade, né? E nessa realidade a gente se move por fé. E se a gente tem essa fé, se a gente vive pela fé, a ansiedade não encontra lugar, né? Então, acho que a resposta é essa.
Perfeito, Bruna. É interessante o que você falou, porque o justo, e quando eu falo justo, aquele que já entregou a sua vida, confiou a Cristo como seu Salvador, ele precisa, nos seus primeiros passinhos, ele já começa a aprender a andar, não pela sua própria vista, pelos seus próprios méritos, por suas próprias conquistas. Ele passa a aprender a ter que andar de olhos fechados, eu digo, nessa vida. Mas não fechado no sentido de uma tolice, mas no sentido de encontrar em Deus uma confiança, não é infantilizada, Bruna, mas é infantil. Quando você chama sua filha, ela vai até você, às vezes você pode estar chamando ela de um lugar perigoso. Mas se você estende a mão para ela, Bruna, ela vai até você. Ela crê que se ela se lançar da mesa e você está chamando ela, você vai segurá-la. Então, a nossa confiança no Pai é uma confiança infantil de uma criança. Por quê? Porque nós confiamos plenamente em Deus. Se Deus nos permitiu o que você falou, todas as consequências que a humanidade está vivendo é consequência do pecado. Quando Deus falou lá em Moisés, ele disse assim, olha, se vocês permanecerem nos meus caminhos, será assim, assim, assim. Se vocês escolherem esse caminho, será assim, assim. Então, a humanidade ela tem plantado, desde Adão para cá, muitos e muitos danos através do pecado. Nós vamos colher, isso é natural. Agora, uma coisa é certa. Esse período, ao contrário do que as pessoas falam, Bruna, as estatísticas não mostram isso que as pessoas falam. O divórcio aumentou, a violência familiar aumentou, o abuso sexual infantil aumentou. E aí eu te pergunto, as famílias estão sabendo a viver dentro de casa? Será que é verdade? Porque nesse momento é o contrário, Bruno. O que está se percebendo é que o casal se olha dentro de casa e vê que ele não tem estrutura para suportar a vivência mais prolongada junto. Ele estava acostumado a chegar, ok, já vamos dormir, vida que se segue, uma ausência mais prolongada do que presença. Então, uma coisa é certa, a pandemia, ela tem nos revelado um lado que às vezes para nós mesmos estava oculto. Às vezes as pessoas estavam achando que o celular estava mil maravilha. Mães que às vezes estavam achando que o comportamento dos filhos estava mil maravilha, enquanto ele estava lá para a escola e tinha pouco relacionamento. Mas agora tá, meu Deus, como é que tá esse menino? Olha a situação. Então a família tem se mostrado fragilizada nesse momento. Temos casos, mas é a minoria. O número de divórcios, eu fiquei impressionada. Nós tivemos mais de 30% de aumento de divórcio, Bruna, nesse período. Como assim? Era para as pessoas estar reatando, dizer, nossa, vamos olhar para a família, olha a crise. E eu lembro, Bruna, que há um tempo atrás, Deus me despertou com uma frase, mais ou menos há um ano atrás, em que ele me dizia, né? Se a minha graça não bastar, o juízo não vai resolver. Aonde o amor de Deus não atrai, Bruna, não adianta a vara. Porque Deus provou isso quando usou isso com Israel. Então, isso mostra que se nós não nos inclinarmos para Deus, pela sua graça, pelo que Ele já fez e tem feito por nós, muitas vezes Deus tem permitido tudo isso. E ao invés dos corações se quebrantarem e voltarem para suas famílias, voltarem-se para Deus quebrantados, as igrejas quebrantadas, isso parece que é o contrário que está acontecendo. As pessoas esperavam um avivamento, Bruna, tremendo quando começassem a reunir. Nós já temos relato das igrejas que estão voltando e a dureza que está sendo, porque as pessoas foram acostumando com a vida em casa. Então, longe, né, do culto, longe do corpo. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que nós temos que ter cuidado, porque Deus, embora Deus não tenha interesse, porque Deus tem nos chamado durante toda a era, Deus tem chamado a humanidade para si. É Deus que foi atrás de nós, não fomos nós que fomos atrás de Deus. Mas Deus tem usado sinais, Bruna. Deus tem usado muitos sinais para atrair seu povo. Né? Quando Deus vai falar por Jeremias, ele vai dizer assim, olha, mais de séculos eu mandei falando de manhã, de tarde, alertando vocês, dando todos os sinais e vocês não se atentaram. Até que não teve remédio. Então, hoje, o que eu vejo? Nós temos que saber que a ansiedade do nosso tempo é uma ansiedade, por quê? Porque nós não vivemos um hoje, Bruna, calcado na palavra e na oração, na fé, num relacionamento com Deus. E aí, você sabe aquela esposa que não tem um relacionamento seguro no marido? Então, ela tem medo se ele vai sair, se ele atrasou, se ele chegou. Por quê? Porque ela não tem uma intimidade, ela não tem ele por inteiro. Então, ela está sempre insegura. Ai, meu Deus, será que ele está viajando mesmo? Será que ele está lá onde ele disse que está mesmo? E, às vezes, nós, como filhos de Deus, desenvolvemos, Bruna, uma fé assim. Será que Deus está me vendo? Será que Deus me ouviu?
Será que Deus... Não, eu acho que ele não está cuidando de mim. Afinal, já tem uma semana, nada se... Não, Deus não me ama. Não, Deus não vai fazer. E nós começamos a reclamar e a murmurar e desenvolver um comportamento que, ao invés de acrescer nossa fé, ao contrário, ele traz murmuração, ele esfria e nos torna seres humanos ansiosos. Ou seja, a insegurança de que Deus está cuidando de mim me dá medo, Bruna. Me dá medo saber que eu posso viver um amanhã pior do que o hoje. Aí sabe o que acontece? Nós estamos vivendo hoje desgastados, nós estamos morrendo hoje, estamos ficando fragilizados cada vez mais porque não estão tendo condições de esperar para viver o amanhã, Bruna. Pode ser que o amanhã nem traria o que eu pensei que ele traria, mas eu já me consumi hoje. Às vezes, o que eu mais temia nem aconteceu, mas as energias, Bruno, o meu corpo inteiro, a minha mente, o psíquico, emocional, a ansiedade, se você for ler sobre isso, é como se ela consumisse em mim exatamente o que a mente projetou. Então, se você projeta todas as expectativas negativas, o seu corpo, Bruna, está vivenciando aquilo, mesmo que no real você não esteja vivendo. Olha o que Deus quis tirar dos nossos ombros, Bruna, pela fé. Ele não queria. Ele sabia que a gente não tinha condição, então ele disse, filhinhos, não ande ansiosa por coisa alguma, não. Lança sobre mim, é pesado demais, deixa o amanhã comigo. Eu vou cuidar dele. Os gentios, quem não tem fé, é que tem essa preocupação. O mundo, sim, não conhece esse Deus que cuida. O mundo, é normal que eles sejam ansiosos, mas vocês não são como os gentios, vocês não são como os pagãos. Vocês conhecem o Deus a que vocês servem. Então é muito interessante porque quanto mais você que me ouve, aproximar o seu relacionamento com Deus, confiar no amor de Deus, tiver um relacionamento sólido com Deus, a ansiedade vai tendo menos espaço na sua vida e na sua mente, com certeza. A gente precisa realmente ter esse relacionamento com Deus, né? Porque se a gente... E quando a gente fala que os gentios não conhecem essa paz, eles sim ficam ansiosos, a gente também não está, no caso dessa pandemia, eximindo o crente de contágio, né? As pessoas... a gente tem consciência de que crente pode pegar a Covid, né? Se não se cuidar, fica dando bobeira por aí. Tá no risco, né? E a gente viu muitas pessoas que pegaram, né? Pastores que contraíram a doença. Então, assim, é o que fala lá em Salmo, acho que 127, que fala que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus não tira a necessidade de se ter um sentinela. Pode ter um sentinela, mas eu edifico, eu guardo, sou eu que estou no controle da vida de vocês. E é isso que a gente prega. Se a gente contrair algo, a gente crê num Deus que livra, a gente crê num Deus que guarda, a gente crê num Deus que cura, a gente crê no sobrenatural, né? Então, mas a gente que tem a palavra, a gente que tem um relacionamento com Deus, a gente não pode deixar que a ansiedade tome conta de nós, porque a gente sabe que nossa vida está nas mãos do Senhor, né? Nós somos filhos de Deus, né? E qual filho que pede pão, você vai dar pedra, né? Deus, ele é maravilhoso, Deus cuida de nós, Deus tem prazer em cuidar de nós, né? Deus tem prazer em estar conosco todos os dias, e a gente precisa ter essa consciência de que nós somos guiados por Deus, que nós temos o Espírito Santo em nós. Deus não se esquece. É engraçado assim, porque muitas pessoas se frustram com Deus porque projetam em Deus coisas que Deus nunca falou, Deus nunca prometeu, não faz parte do que a palavra diz sobre nós, é apenas projeção do que eu quero, do que eu penso, e eu acho que Deus tem que fazer, e não é assim que as coisas são. Porque Deus, ele é perfeito. Deus, ele fala sim ou ele fala não. Não tem como a gente se decepcionar com Deus. Não tem como a gente se frustrar com alguém que fala sim ou não. Ele não fala talvez. Talvez. Aí você fica naquela expectativa. Será? Não, a gente pode ter convicção de que Deus nos guarda, de que Deus tem para nós vida, vida em abundância. A gente se move por fé. A gente não precisa ficar preocupado porque Deus está cuidando de nós. Né? Filipenses 4, versículo
6 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. A paz de Deus guarda a nossa mente através de Cristo Jesus. A gente precisa tomar posse dessa palavra. E aqui está dizendo que a gente não deve ficar ansioso, inquieto, preocupado. Pelo contrário, ao invés disso, que as suas necessidades, que as suas orações, que os seus anseios sejam conhecidos diante de Deus através de orações. Tem perguntas aqui perguntando como vencer a ansiedade, né? A Bíblia nos ensina que a gente tem que deixar que tudo seja conhecido de Deus em oração, que a gente passe tempo com Deus em oração. Eu pergunto, você que está ansioso, você que está muito preocupado, como que você está lidando com a palavra de Deus todos os dias? Você tem meditado nessa palavra todo dia? Né? Você tem lido a Bíblia? Você tem se alimentado da palavra, alimentado seu espírito? Você tem orado? Você tem perguntado para Deus, e não é perguntar, Senhor, cadê o socorro? Cadê? Senhor, o que eu vou aprender diante dessa pandemia? O que eu posso tirar de bom disso? Porque eu sei que o Senhor me guarda. Da onde vai vir provisão? Senhor, me dá direção. Né? Orar, é ter esse relacionamento com Deus. E hoje a gente está tendo muito mais tempo para isso. Né? Muita gente falava, eu não tenho tempo para orar, para me dedicar. Ô, Bruno, isso é muito interessante que você falou, porque você começou dizendo que era só uma questão de tempo, né? Que cedo ou tarde isso só vai sobrevir sobre a vida das pessoas, né? Pode ser que não veio agora, vai vir depois, é uma questão de tempo. Na vida, todos nós vamos experimentar a questão da ansiedade, né? Essa tensão da ansiedade. Mas essa questão do tempo, você tocou num assunto de suma importância. Essa pandemia, Bruno, ela serviu, amiga, para provar a nossa hipocrisia. As pessoas diziam, Bruna, que não tinham tempo de ir para a igreja. O culto é online, Bruna. As pessoas não estão assistindo. O culto é online. O cidadão não precisa, Bruna, levantar do sofá. E ele não consegue assistir no horário do culto. Ou seja, ele está em casa e não precisa se arrumar, não precisa fazer nada. Aí passa um culto, passa 2, passa 3, ele não consegue ver também. Ele está em casa, Bruna, mas ele não consegue ler um versículo. Ou seja, o que prova que não é uma disposição. Jesus, quando chamou os discípulos, todas aquelas pessoas, Bruna, tinham algo a deixar. As pessoas acham que vão servir a Deus, Bruna, sem deixar nada. Às vezes você vai ter que tirar um pouquinho de tempo do seu marido, um pouquinho de tempo do seu trabalho, um pouquinho de tempo do filho, um pouquinho de tempo para estar com Deus. Nós teremos que estabelecer um tempo com Deus e dizer se ele é prioridade ou não na nossa vida. Porque se você disser, ou eu para o meu esposo, que ele é prioridade na minha vida, mas eu nunca posso estar com ele. Eu não tenho tempo para ele. Eu não dou importância, eu não honro o que ele fala. Como que você vai sustentar um relacionamento desse? Então, as pessoas hoje, você falou uma coisa interessante, que as pessoas estão projetando Deus. E hoje, cada ser humano carrega, eu digo, um Deus de bolso. Que é o Deus que ele mesmo cria, o que você falou. É a projeção do que ele entende por Deus. Então, não, meu Deus é esse. O meu Deus não importa como eu viva, meu Deus... Então, o que acontece quando chega nesse tempo, Bruno? Jesus vai comparar, mais à frente ainda nesse capítulo, ele vai dizer o seguinte, olha... Falando sobre 2 homens, ele vai dizer o seguinte, olha, havia 2 homens. Um dirigente e um, infelizmente, não era sábio, era um tolo. E a Bíblia diz que ambos resolveram construir uma casa. E é tão interessante que a Bíblia diz que um construiu, não é sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. Mas o que é interessante nisso? Ambos construíram, ambos forjaram casa. Casa, Bruna, da ideia de fixação, de moradia, onde você pretende ficar, passar tempo, de guarnição. Os 2 construíram. Qual é a crítica de Jesus? Não foi a construção, foi a forma que eles escolheram para fazer. Enquanto um se preocupou, talvez, construir um belo castelo, mas é o que eu digo, construiu na areia. O outro, embora preocupado com a casa, ele teve uma precaução de pensar que alguma coisa poderia sobrevir sobre aquela casa, adversamente falando, e prejudicar aquela estrutura. Então, o que ele pensou? Não, eu vou construir num lugar que, se vier rio,
Se soprar vento, se vier chuva, se vier água, isso aqui vai sobreviver a isso. O que eu quero dizer? Que hoje nós estamos vivendo uma geração de gente, de pessoas, e se a gente não vigiar todos nós, que estamos construindo belos castelos. É a fé das redes, só que ela não tem sustentação, Bruna. E cedo ou tarde, como você disse, uma hora o vento impetuoso vai soprar. Porque a Bíblia diz que o vento impetuoso soprou sobre 2 casas. E quando veio com ímpeto, e tem hora, Bruna, que eu digo o seguinte, o ventinho vem fraco. Aí as pessoas passam, mas tem hora que vem com ímpeto. E aí, quando vem com ímpeto, revela o fundamento, Bruna. Revela se você realmente, é o que você disse, falar de fé de boca, amiga, é fácil. Mas olha o que o apóstolo Pedro vai dizer na sua 2ª carta, ele vai dizer que, olha, importa que vós sejais provados como ouro no fogo, a fim de que a vossa fé seja provada. Então, Deus, para quê? Aí o contexto continua, para que sejais achados dignos diante de Cristo. Então, Deus tem interesse em que a nossa fé seja uma fé testada, provada. Porque no céu, eu digo que a fé em Cristo é uma fé que se move no dia a dia. Deus não se move por palavras, Bruna. Ele quer a nossa entrega. E você disse sobre as adversidades, eu gostaria, Bruna, se você me permitir, de dar uma palavra para as mulheres agora, que eu creio que talvez seja a maioria. Nós, mulheres, Bruna, somos, né, juntas, constituímos mais de 70% dos casos crônicos de ansiedade. Alguns dados chegam a colocar isso a mais de 80% somos nós, mulheres. E o que eu quero dizer é que a nossa forma de vida, ter que dar conta de casa, ter que dar conta de marido, né, de trabalho, as cobranças do dia a dia. As pessoas estão na rede, às vezes elas colocam seus ícones, né? E olham para suas vidas e às vezes elas vivem uma relação de comparação e elas começam a achar assim, não, a minha vida não atende aqui. Elas vão sucumbindo a tantos sentimentos, a tantos desejos confusos, Bruna, que elas não conseguem encontrar um eixo. Elas não conseguem encontrar um eixo de fixação em que elas possam sustentar sua fé. De forma que elas vão ficando embaralhadas, eu falo. Aí o que acontece? Nós mulheres hoje refletimos que estamos em casa, mas não estamos percebendo a casa. Estamos casadas, mas não estamos experienciando mesmo na prática o relacionamento vivo com os esposos. Nós estamos caminhando, mas eu digo que às vezes pode ser uma grande casa, Bruna, mas cheia de zumbis. Todo mundo que está ali não está ali com a mente. Porque aquela paz que você citou agora, que guarda a mente, o entendimento, não está na vida da pessoa. Então, eu convido você, mulher, não existe receita mágica. Como vencer a ansiedade? O antídoto para a ansiedade, primeiro, é a oração. Onde está escrito isso? Acabou-se de ler. Lançando sobre as vossas ansiedades, Paulo vai dizer, fazendo conhecida em súplicas, em rogos, em orações diante dele as vossas necessidades. Hoje, quando você está ansioso, a pessoa não manda você ir para um psicólogo para desabafar, para falar. Agora, você imagina você tendo uma audiência com o Criador do Universo, Bruna? Chegando lá, diante daquele Deus, dizendo, meu Deus, meu horário exclusivo, para eu dizer para o meu pai, que é dono de tudo isso, que eu tô com esse probleminha aqui. Olha como você sai fortalecida dessa conversa. Você tem a oportunidade de ir lá e não medir palavras, de poder falar exatamente como o seu coração está se sentindo. Ninguém precisa ir diante de Deus, Bruno, com palavras bonitas. Você pode dizer, Deus, hoje eu não estou bem. Pai, hoje eu estou me sentindo fraca, mas a sua palavra diz que o Senhor pode me fortalecer. O Senhor garantiu para mim que nos tempos difíceis, nos tempos de escassez, a Bíblia diz que nunca vi um justo padecer necessidade, no sentido do necessário. Deus não nos prometeu que todo mundo seria rico, todo mundo teria. Não, mas Deus nos prometeu que Ele nos sustentaria no tempo de crise. Que Ele faria, né, sair o mel mais puro da rocha se nós fôssemos fiéis. Então esse é um tempo de reflexão. Leve isso ao Pai. Do outro lado da linha, eu digo, há um Pai, Bruna. Já pensou? Jesus quando disse, né, se nós soubéssemos que Ele iria para o céu, Ele vai dizer lá em João 14... Ele vai dizer, não se turbe, filhinhos, o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que vou preparar-vos lugar. E ele fala, quando eu for, vou preparar, vou voltar. O que Jesus estava querendo dizer? Eu já cuidei do problema mais sério de vocês, que é a eternidade. O pior problema de vocês, que era a quitação da justiça com Deus, eu já resolvi. A eternidade de vocês está resolvida. Agora eu não vou resolver esse tiquinho de vida aqui, Bruna.
Se eu resolvi, Deus disse assim, olha, Paulo vai dizer em Filipenses, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, não vos daria com ele juntamente todas as coisas? Se Deus não poupou nem seu filho, gente, você acha que não vai nos atender em oração? Então, olha como isso, Bruno, essas certezas de que Deus nos prometeu e que Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à sua palavra, Ele permanece fiel. Isso vai aumentando a sua fé. Isso vai aumentando a sua fé. Eu venho de uma família, Bruna, onde tinha 6 filhos. Então, você imagina, meu pai chegou tempo, né, que veio da roça totalmente sem condições. E nós vivenciamos milagres, Bruna. De dele orar e Deus falar, vai lá no meio daquela mata e... A experiência da fé, Bruna. Nós precisamos saber que há um Deus que cuida de nós. E quando você passa a interiorizar na sua mente que o seu Deus é um pai zeloso, o seu Deus não é o seu pai que às vezes não cuidou de você. O seu Deus não é aquele pai que às vezes não te deu atenção, que às vezes preferiu um irmão a você, às vezes um pai que fez bullying com você, sem saber, sem ter essa intenção, mas acabou te criando complexos, né, de inferioridade. Não, Deus trata com você com um valor que ninguém mais trata. Então, Ele nos permitiu ir a Ele na condição de pai. Com Cristo, eu sou coerdeira das mesmas bênçãos. E quando eu vou nutrindo a minha mente, Bruna, com essas informações, entende que o corpo, ele vai sendo fortalecido? A dificuldade eu tô vendo. Mas eu olho e falo, não. O meu Deus disse que Ele traz à existência as coisas que nem existem, para Deus já existe. O que ninguém está vendo, Deus já chamou à existência pela fé. Eu creio, Ele vai trazer isso na minha vida. Então, isso vai deixar você forte para atravessar os tempos difíceis. Essa pandemia, minha amiga que me ouve, é uma oportunidade de você ter sua fé fortalecida, de provar que a ansiedade pode ser vencida mesmo nos tempos mais difíceis. Como, Renata? Se aproximando do Pai, se aproximando de Cristo, através da oração, da palavra. É por isso que a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra, não é o ato físico de escutar, é você ler a palavra, meditar, ouvir a palavra e fazer dela uma verdade, se apropriar dessa palavra. Então, pessoas que estão passando por uma crise de ansiedade ou estão caminhando para isso, qual que é a solução? Né? É a gente meditar na palavra para gerar fé no nosso coração, exercer essa fé para que essa fé vá aumentando, porque a gente falou várias coisas lindas de como Deus nos vê, né? Que somos herdeiros. Que herança é essa que me pertence? Se a gente não conhecer o que está escrito na palavra, a gente vai ser, né, influenciado por informações, pela mídia, por todas as outras coisas, exceto pelo que realmente importa, que é a palavra de Deus, né? Que é viva, ela é poderosa, é o que gera fé no nosso coração. Então, o que a gente precisa fazer todo dia? E assim, não é quando a gente fala de essa crise de ansiedade, existem pessoas vivendo crises em vários níveis, pessoas que já até desencadearam uma depressão, mas também existem pessoas que estão andando ali na fé, vencendo todo dia, mas de repente tomam um baque e aí já paralisa, né? Às vezes não chegou naquele alto nível de ansiedade, mas se a gente não cuidar das brechinhas que a gente vai deixando abrir, isso pode evoluir na nossa vida. Então a gente precisa todo dia meditar na palavra, todo dia. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente tem tempo. Né? A gente tá dentro de casa agora e por mais que a gente pense assim, dentro de casa aumentou o trabalho, tem que cozinhar, tem que fazer. Ainda assim, gente, a gente tem mais tempo, né? A gente pode acordar mais cedo, é uma questão de disciplinar a nossa vida, é uma questão de subjugar a nossa carne, matar a nossa carne. Eu não quero orar, mas eu vou levantar e eu vou orar. E Deus tem misericórdia de mim e a coisa vai acontecer, vai fluir. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler, eu vou começar, né? Qual que é o segredo para você ler a Bíblia? Comece a ler a Bíblia e uma hora as coisas, Deus vai se revelando para você. Você citou também a questão dos cultos online, né? Algumas igrejas já estão abertas, né? Presenciais, e outras estão somente online, mas o online está acontecendo em todas as igrejas praticamente, e as pessoas não estão priorizando assistir um culto online. Ah, mas não é a mesma coisa, é melhor do que não.
Claro. nenhum culto. Então, assim, põe seu celular para despertar, assiste o culto. E não assiste enquanto você está lavando louça. Não assiste culto enquanto você está fazendo janta. Para assistir o culto. Para cultuar ao Senhor. É o que a gente leu. Buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente precisa se alimentar. E a gente tem ouvido... essa semana, no culto, a gente teve uma unção tão linda de cura fluindo no culto lá no templo, quinta-feira. E aí, palavras proféticas sendo lançadas para as pessoas receberem cura em casa. Uma unção fluindo muito forte. E quantos testemunhos a gente recebeu de pessoas em casa que foram curadas? Porque a unção, ela não se limita ao lugar físico. Deus, ele é onipresente. Deus é onisciente, onipotente. Então, o poder de Deus opera em todos os lugares. A gente precisa ter essa consciência e estar juntos. Ter também o senso de pertencimento a uma igreja local. A gente não pode perder isso. A gente precisa estar debaixo de uma liderança, a gente precisa prestar contas, a gente tem que ler a Bíblia todo dia. Tem uma frase que eu sempre falo, a gente se alimenta nosso corpo com 3 refeições quentes por dia, mas quer alimentar o nosso espírito com um sanduíchezinho frio uma vez por semana. Então, a gente tem que alimentar o nosso espírito. Não tem segredo. Ninguém vai fazer isso por você. Deus não vai baixar em você, colocar conhecimento em você e acabou sua ansiedade. Pô, pirlim pim pim, acabou a ansiedade. Não, a gente precisa cooperar com Deus. A gente precisa andar por fé. O meu justo viverá pela sua fé. Então, a fé é o que vai nos manter distante de sentimentos de ansiedade, distante das preocupações. E quando a gente fala isso, não é que a gente está eliminando, assim, como se não fosse nada. Ah, é uma pandemia, só perdeu o emprego, arruma outro. Não, a gente não está diminuindo o estrago. A gente sabe, a gente não está negando a realidade que está à nossa volta. Mas a gente está enaltecendo o Deus que a gente serve a despeito dessas situações. Né? O nosso Deus é maior, o nosso Deus ele é fiel, ele não mudou, ele continua o mesmo, a palavra de Deus não muda, o mundo muda, a cultura muda, tudo à nossa volta muda, saúde, governo, tudo muda, vira uma bagunça às vezes, como está agora, vira, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma e ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Então, se você quer sair de um quadro de ansiedade, busque ajuda. Sabe, busque uma pessoa que está mais forte na fé que você. Fala, olha, eu preciso orar mais. Me ajuda a orar? Ora comigo. Hein? Vamos marcar um dia para a gente fazer uma ligação, uma conferência, conversar sobre a Bíblia. Começa a assistir os cultos online da sua igreja. Né? Faça isso, se programe para isso. Se discipline para que você não esmoreça, para que você permaneça com a sua fé inabalável. Eu não estou vendo situação. Deus, eu perdi o emprego. Mas eu creio que o Senhor tem outra porta para mim, porque o Deus que fecha a porta, ele abre outra. Então, é declarar o que está escrito, mas a gente precisa primeiro conhecer aquilo que nos foi dado gratuitamente. Se a gente não conhece, a gente fica, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? O que eu faço? Né? Quando a gente já tem as respostas na palavra, Deus já liberou bênção sobre nós, nós já temos direito a uma herança, né? Mas como Paulo diz lá em Gálatas, enquanto o menino não evolui na sua maturidade, enquanto o herdeiro ainda é menino, ele não desfruta da sua herança. Ele é como se fosse um servo. Ele é dono de tudo, ele é herdeiro, ele é filho do dono, mas ele não usufrui, porque ele ainda é menino. Enquanto a gente for menino, a gente vai andar em ansiedade, a gente vai andar em falta de fé, a gente não vai se mover no sobrenatural, a gente vai viver uma vida sem poder, mas a palavra de Deus diz que a gente vai se mover no sobrenatural. A palavra de Deus diz que nós fomos justificados, que o justo vive pela fé, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele diz que não vê um justo mendigar o pão, a sua descendência não mendiga o pão. Ele diz tantas coisas sobre nós e a gente precisa declarar o que a palavra está dizendo. Não que os nossos olhos naturais estão vendo, porque o que traz uma realidade espiritual para se manifestar dentro de uma realidade natural é o poder da fé. Se a gente não se mover por fé, a gente vai viver sérios problemas de ansiedade e de uma série de coisas, esfriamento espiritual, né? A gente vai travar
todas as áreas da nossa vida e o planejamento que Deus tem para nós. Então, a gente precisa realmente se mover por fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, todo dia, eu acho que esse é o segredo para a vida da gente, né? Não só em tempos de pandemia, né? Dos tempos de pandemia, principalmente, né? Mas a gente sabe que a fé, ela não é uma ferramenta para conseguir algo de Deus. A fé, ela é o ambiente natural do crente. O crente se move por fé, vive por fé, respira por fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a gente tem que viver essa vida de fé, buscar isso e, em nome de Jesus, vencer qualquer tipo de ansiedade que esteja entrando no nosso coração, qualquer tipo de dúvida, né? Porque assim como a fé também vem pelo ouvir, eu acredito que a dúvida também vem pelo ouvir. Você ouve tantas coisas negativas, tantas coisas, né, que tentam esfriar você. Você tá ali cheio de fé e, de repente, você, né, dá aquela baqueada. Então, a gente precisa pensar no que a gente vai ouvir, gerenciar nossos pensamentos, né? Como a palavra diz, aquilo que é bom, aquilo que é honesto, aquilo, sabe? Nessas coisas, pensem nessas coisas e não nas outras coisas, para que o espírito de vocês seja realmente carregado da palavra de Deus, das boas novas de Cristo, dessa vida em abundância, né? Que Deus tem liberado já sobre nós. Já foi liberado uma vida em abundância sobre nós. Não vamos começar a viver essa abundância e ver as coisas funcionando e fluindo só quando a gente for para o céu. A gente não pode ter uma visão escapista do céu, né? Deus já estabeleceu o seu reino, o reino está dentro de nós e a gente precisa manifestar a cultura do reino, manifestar quem Deus é, manifestar a fé, manifestar a esperança, o amor, né? Que está disponível para hoje, para agora. É isso aí, Bruna. Tava... Não, me empolguei. Não, uma bênção tudo que você falou. E é interessante, Bruna, alguém comentou aí, né? As Martas da vida, né? E é muito interessante porque quando Jesus vai falar de Marta, lá na passagem mais conhecida aí, né? Marta, Marta, por que estás ansiosa com tantas coisas? É interessante que Marta estava fazendo, isso é importante salientar, algo extremamente legítimo. Extremamente legítimo. Então, o que eu quero dizer para você, mulher? Que às vezes você está perdendo o melhor da festa fazendo algo que é legítimo, Bruna. Às vezes você não está, né? Não estão vivendo a plenitude de Deus porque estão fazendo coisas até legítimas, autorizadas, ok, não são erradas em si, mas que estão te roubando a atenção do mestre, de você ter um relacionamento mais prioritário com ele. Então, o que eu falo, você pode cuidar de todas as áreas da sua vida, mas é uma questão de sobrevivência. Você hoje tirar um tempo para orar, para ler a Bíblia, isso não é mais questão de um plus, não. É sobrevivência nesses últimos dias. Quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais difícil vai ficando o embate da fé. Isso nós já fomos alertados. Quando Paulo vai falar do tempo do fim, ele vai dizer, mais vão ser falsas doutrinas, mais vão ser enganadores, falsos profetas. Se nós não estivermos a nossa fé solidificada na palavra, como nós vamos discernir os tempos? Como nós vamos discernir o que está sendo ensinado? Como vamos poder peneirar as coisas que vamos ouvir e ver nos últimos dias? Então, eu digo para você, talvez o que está te roubando tempo de orar é o excesso de cuidado com a casa, excesso de cuidado com o trabalho, excesso de cuidado consigo mesma. Porque esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga, ela me relatando que ela não tinha tempo, e a gente parou para ver. Eu falei, olha, você percebeu que durante o dia 3 horas você devota a si mesma? Beleza, não tem problema, pode fazer. Mas como eu vou chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu tenho 1 hora de yoga, depois eu tenho 2 horas de academia, depois eu tenho isso aqui, eu tenho tudo isso para mim. E eu não tive para te dar 10 minutos do meu dia. Então, veja, Deus não é um Deus de palavras. Isaías disse assim, olha, esse povo me honra com palavras, mas o coração deles está longe de mim. Então, Deus, quando sai uma palavra da nossa boca, antes que saia, Ele já conhece. Ele sabe a nossa motivação. Então, eu gostaria de dizer para você nessa noite que você precisa, primeira coisa, priorizar um tempo com Deus na sua vida. E outra coisa, Bruno, que você falou, e é bom reforçar, que as pessoas estão procurando, e eu vou dar o meu exemplo, se for possível. Antes, quando Deus começou a fazer, eu falo que a minha conversão mesmo ela é recente, eu digo, eu nasci na igreja, mas a minha conversão é um processo recente.
eu não chegou um tempo que quando eu comecei a falar com Deus, entender, comecei a ler a Bíblia, eu não tinha vontade nenhuma de orar, Bruna. Porque a Bíblia diz que as obras da carne, elas não contribuem para o espírito. Elas são infrutuosas. Então, veja, a carne não vai favorecer. Tinha dia, Bruna, que eu fechava a porta do meu quarto e dizia: Deus, eu não tenho nada para falar, não tenho vontade de estar aqui. Mas eu sei o quanto eu preciso estar aqui. E eu vou ficar aqui até que o Senhor faça uma obra na minha vida. Quantas e quantas vezes eu frequentei um quarto sem dizer uma palavra? Quantas vezes eu sentei encostada na parede no escuro, sem ter o que falar, dizendo para Deus: Deus, o que vai fazer comigo? Olha a minha situação. Eu não tenho uma prece. Eu estou tão fraca. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como começar. Então, eu não sei dizer quando foi que algo aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que o que Deus quer de nós é a nossa sinceridade. Mas eu sabia que eu precisava. Então eu disse: eu vou devotar esse tempo a estar aqui até que o Senhor desça sobre mim, até que o Senhor faça algo na minha vida. E hoje, ontem mesmo eu dizia sobre isso aqui, as pessoas hoje, a nossa geração, Bruna, elas não querem pagar um preço para nada. Não, se eu tiver aqui 5 minutos, não, é demais para mim. Ninguém quer pagar um tempo para unção, para ter poder de Deus na vida, para buscar de Deus algo, porque as coisas de Deus, Bruna, a salvação ela é de graça, é pela fé e é pela graça, sim. Mas poder é algo que precisa ser buscado. Unção é algo para quem precisa buscar em Deus. E se você não tem sede de estar com Deus, como que Deus vai liberar isso na sua vida? Então, a Bíblia fala que a salvação vem pela fé, é graça pela fé, né? Mas para toda boa obra. A gente esquece de continuar lendo, né? É para toda boa obra. Exatamente. Então, e é interessante que essa boa obra, e essa obra em si, um dia ela vai ser testada no fogo. Porque Deus não é um Deus de tolice. As pessoas dizem assim: ah, mas você não conhece o meu coração. Mas ninguém precisa conhecer o coração. O coração Deus não mandou ninguém conhecer, Bruna. Mas se tem uma coisa que muitas vezes é evidente na nossa vida, é os frutos. E a Bíblia disse que há uma evidência. E, Bruna, não tem como, Bruna, você passar por uma transformação com Cristo e ninguém vê. Não existe isso, amiga. A presença do Espírito Santo ela é como um vento. Você não está vendo, mas você vê que a árvore, o vento está puxando para lá. É visível. Você vê nas ondas, você vê o efeito, é perceptível. Você vê quando bate no seu rosto, você vê o frio, você percebe. Nossa, a gente está empurrando para lá, se é para cá. O Espírito Santo na vida de uma pessoa, as pessoas querem ocultar. Ah, você não está vendo na minha vida, mas no meu coração você não sabe. Gente, vamos ser mais coerentes. Quando nós estivermos sendo um com Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, os frutos vão ser, o fruto do Espírito, né? Vai ser natural na nossa vida. Então, nós precisamos saber que a caminhada com Deus comece do jeito que você está. Senhor, às vezes, é bom dizer aqui também, eu gostaria só de abrir uma parênteses aqui para falar uma coisa, que todos nós, gente, não confunda tempos difíceis com ansiedade. O que eu quero dizer isso? Às vezes, você vai passar por um momento de tristeza, pode acontecer. Uma pessoa teve uma perda inestimável. Gente, vai passar por um luto, e é importante que você viva o luto. O que não pode é você se entregar ao luto. Você teve uma perda financeira, você vai sofrer, é natural, normal. O que não pode é perder as esperanças. O que a gente não pode é saber que a minha alegria não está condicionada àquilo naquele momento. O crente não é alguém sem noção que está enterrando um filho e está pulando, não. Mas eu quero dizer para você que a nossa alegria ela não é circunstancial. Ela não está em quem eu sou e nem no que eu tenho, nem nas coisas que me cercam. É uma alegria pelo que Deus fez por mim. Porque me aceitou diante dele, porque me aceitou diante da face dele, porque Deus pegou toda a sua retidão e depositou na minha conta. Só não sou rica, Bruna. Demais. Sou milionária, gente. Não vou preocupar. Nessa crise é tempo de quê? Eu gosto de Hebreus 12:2, Bruna, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Certa feita eu estava desenvolvendo uma mensagem sobre isso, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. Para onde você olha, Bruna, é para onde você caminha. Você não olha para lá caminhando para cá. O cérebro já projetou que é para onde você olha que você caminha. Se você estiver olhando para Jesus, você vai caminhar para o caminho certo, porque ele é o autor. A fé tem um dono, Bruna, não é qualquer pessoa, não. Ela tem um dono e um consumo. Quem dá e confirma é Jesus.
Então, se você fixar os olhos nele, não só vai te dar, como ele vai confirmar, porque ele é autor e consumador da fé. Então, o que nós precisamos fazer? Tirar os olhos um pouco de nós, tirar um pouco os nossos olhos daqui da terra e pensar mais nas coisas eternas, nas promessas para você viver aqui. Porque as promessas eternas servem não para só você pensar quando for para o céu, como você disse, é para você ter uma vida fortalecida aqui. Porque lá não vai ser por fé, Bruna. Lá a Bíblia fala que tal como ele é, nós o veremos. Eu não vou precisar de fé lá. Agora, aqui eu preciso de fé. Então, que Deus possa, né, Bruna, fortalecer a nossa fé nesse dia e saber que problemas vão vir, gente. Problemas, eles não cessam. Hoje eu tive uma carga de problemas. Amanhã é possível que eu terei outra. O profeta Elias, quando debaixo da palavra dele, ele vai dizer que não vai chover, ele é o primeiro que sofre o efeito. Tem que sair do palácio, vai para a beira de um riacho, vai ser alimentado pelos corvos, e daqui a pouco o rio que estava sustentando ele vai secar. Ele vai ter que ir lá para uma cidadezinha fora de Israel, vai ter que ser sustentado por uma viúva. O que eu quero dizer? Que andar com Deus também tem seus percalços, Bruna. Deus não vai nos proteger de tudo, não, porque nisso nós estamos sendo fortalecidos, Bruna. Nisso você vai crescendo de nível diante de Deus, vai crescendo na fé. Ontem Deus confiava, Bruna, a você uma revelação. Hoje Deus sente que pode confiar a você uma revelação maior. Porque Deus vai nos graduando. E como que Deus nos gradua? É pela fé diante das nossas provas do dia a dia. Então, se você hoje está passando uma prova, procure ser aprovada nela. Porque a Bíblia diz que Israel ficou quantos anos? 40 anos no deserto. E tem um texto da Bíblia, Bruna, lá em Êxodo, que me deixa arrepiada. Que ele diz que para cada ano, Bruna, para cada dia, Bruna, que eles murmuraram, Deus deu um ano no deserto, assim, né? Cada dia que murmuraram, um ano no deserto. Já pensou o que é isso, Bruna? Para cada dia que eles reclamaram, que eles não confiaram em Deus, Deus falou, vocês vão ficar um ano plantado no deserto. Então, cuidado com a forma que você está conduzindo a sua vida. Aprenda a glorificar Deus mesmo nesse vale e saber que Deus vai te honrar. No final dessa caminhada, há um Deus que vai graduar você. Há um Deus que não vai te abandonar. Ele sabe o seu nome, ele sabe o seu endereço. Ele não errou. Eu falo que ele não erra endereço quando ele manda uma luta para minha vida. Ele sabe o que você precisa. Deus, quando olha para nós, irmãs, pessoas, ele nos vê na eternidade, Bruna. Aí ele olha para mim e fala assim, eu vejo a Renata na eternidade. Para isso, eu preciso trabalhar o caráter dela, na paciência. Eu preciso trabalhar a Renata na longanimidade. Eu preciso trabalhar a Renata na mansidão. E Deus vai mandando as circunstâncias. E é elas que vão me forjando, se eu der lugar. Então, que você que me ouve possa também dar lugar para que o Espírito Santo consuma essa obra linda na sua vida. Amém. Eu quero ler aqui, para a gente estar caminhando para o finalzinho aí, né, da nossa live. Eu quero ler aqui Isaías 26, versículo 3, que diz, tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Né? O verso 4 diz, confiai vós no Senhor eternamente, porquanto o Senhor, Jeová, é a tua força eterna. Então, isso está dizendo que Deus faz por nós, ele nos conserva em perfeita paz, né? E o que nós fazemos por ele é confiar. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que não se entregam às circunstâncias, mas se posicionam diante delas como quem realmente tem Deus no controle da sua vida, como quem se move por fé, né? Como quem conhece a palavra, como quem tem intimidade com Deus e sabe que ele é galardoador, ele presenteia aqueles que o buscam. Então, que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo, como você falou, que a gente não se prenda a coisas por mais legítimas que sejam, mas a gente volta no versículo que a gente abriu a live, né? Mateus 6:34, que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente se preocupa com as coisas de Deus, se a gente se envolve com as coisas de Deus, Deus se envolve com as nossas coisas, né? As coisas serão acrescentadas, não vai nos faltar nada, mas a gente precisa dar primazia para Deus, primazia do nosso tempo. Comece o seu dia
falando com Deus. Comece o seu dia orando. Não faça nada antes de orar ao Senhor. Se preciso, acorda mais cedo, porque o resto do seu dia vai fluir muito melhor, né? Dê a primazia do seu tempo, das suas finanças. Muita gente quer ver portas abertas, muita gente quer ver provisão chegando, mas está negligenciando princípios, né? Onde Deus nos ensina a honrar o Senhor com a nossa fazenda e com as primícias de toda a nossa renda. É lógico que se você está sem renda, né, você não tem com o que dar. Mas se a sua renda diminuiu, o princípio não mudou. Né, que você continue semeando com as primícias, né, buscando primeiro o reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as coisas nos serão acrescentadas, que a gente possa realmente viver por essa fé, né, que a gente possa se libertar de qualquer possível ansiedade. Você que talvez está aí vivendo ansioso, paralisado, em nome de Jesus, eu quero pedir a Renata para fazer uma oração no final. A gente vai orar aqui junto para que isso se quebre na sua vida, né? E que você escolha confiar em Deus, que você escolha se disciplinar para viver pela fé, para acabar com essa ansiedade. O Espírito Santo nos ajuda em todas as nossas fraquezas, porque a gente não sabe nem como orar, né? Mas ele nos ajuda, ele intercede por nós, ele vai interceder por vocês, sua vida vai mudar, mas a gente tem que perseverar nessa fé, a gente tem que viver por essa fé, viver esse relacionamento com Deus e manifestar o fruto do Espírito que está em nós, né? Está aqui porque o Espírito Santo está dentro de nós. E em nome de Jesus, dia após dia, crescendo nessa graça, no conhecimento de Deus, a gente vai viver coisas melhores, né? O melhor de Deus está por vir. Nós temos uma vida eterna, nós temos um Deus consolador conosco todos os dias da nossa vida e a gente tem que falar com ele, a gente tem que se relacionar com ele para que a ansiedade não tome conta de nós. Amém? Gente, vamos orar aqui por vocês, tá bom? E depois a gente se despede aí. Você quer falar mais alguma coisa, Renata? Queria só deixar um versículo aqui na Nova Versão Internacional que diz, Salmo 94:19, que diz: quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E esse é um salmo que eu guardo muito, porque todos nós, né, um dia pode ser que a ansiedade, em alguma hora, vai dominar o meu íntimo. E ele diz, quando isso aconteceu, olha que lindo, foi o teu consolo que trouxe alívio à minha alma. Então, que Deus possa ser essa fonte de consolo nas nossas vidas. Vamos orar, então, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, nós nos colocamos nesta noite maravilhosa diante da tua presença, Senhor. Pai, como é bom, Pai, poder estar diante do Senhor. Deus, poder lhe chamar de Pai e adentrar diante do trono da graça, diante do Deus de toda a terra, Pai, diante de um Deus que não há outro como o Senhor, Pai. Deus, Pai, que a despeito das nossas falhas, dos nossos pecados, Pai, ainda assim, Pai, nos amou com todas as nossas falhas, Pai, nossas fraquezas. Ainda assim, por Cristo, o Senhor nos fez agradáveis assim, Pai. Obrigada por este tempo que passamos juntas aqui, Senhor, aprendendo mais do Senhor. Obrigada pela vida da Bruna Olli, Senhor, que tem sido esse canal de bênção, esse instrumento, Pai, para abençoar quantas vidas, Pai, que tem sido alcançada através do seu ministério, através dessas lives, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer a caminhada da Bruna, o seu ministério, a sua família. Senhor, que ela seja, Pai, aonde ela estiver, Pai, que ela possa ser frutífera em tudo quanto ela for fazer, Pai. Prospera os seus caminhos, que desça sobre ela cada vez mais da sua genuína unção, da tua presença maravilhosa. Guie os passos dela para onde tu queres. Sopra na vida dela, Pai, para onde o teu Espírito quer conduzi-la, Senhor. Tu sabes aonde, Pai, mais e mais almas carecem, Pai. Que cada música, Pai, que cada CD gravado, que cada trabalho, tudo seja direcionado pelo teu Espírito e para a tua glória, Senhor. Pai, também agora, Senhor, eu entro diante de ti por essas vidas que nos ouvem, Pai. Senhor, quantas vidas têm nos ouvido agora que estão com os corações inquietos, Pai. Quantos que nos ouvem agora que já não dormem mais. Senhor, cuja mente não tem paz. Senhor, quando não faz diferença mais dia e noite, a mente não desliga, Senhor. Quantas pessoas já não conseguem mais desfrutar do hoje
hoje porque estão pesarosas, carregando a incerteza e o medo do amanhã, Senhor. Pai, que o Senhor já prometeu, Pai, que o Senhor levaria sobre si os nossos fardos. Pai, troca hoje o jugo dessas pessoas, Pai, porque o do Senhor é leve, o do Senhor é suave, mas os nossos são pesados, Senhor. Senhor, que o Senhor nessa noite alcance cada coração que nos ouve, aonde essa palavra chegar, Senhor, que o Espírito Santo possa produzir fé, que o Espírito Santo possa lançar luz sobre a obra de Cristo em cada coração e que todos nós sejamos vivificados na fé nesta noite. Pai, que pessoas que há anos não têm conseguido ler Tua palavra, Senhor, que o inimigo tem lutado, Pai, contra essas pessoas para que elas não se acheguem a Ti em oração, mas que nessa noite caia por terra todo o levante do inferno, Senhor, do inimigo, e que essas pessoas possam, Pai, viver um novo tempo de Deus nas suas vidas, Senhor. Pai, nós declaramos, Pai, no poder que há no nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas, que as mentes sejam esclarecidas e que sejam alcançadas pela paz que só provém de Ti, Senhor. Tu és a nossa paz, Senhor. Tu és o príncipe da paz. Alcança os corações impetuosos, inquietos nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha como nós, Pai, que somos mulheres. Quantas vezes somos mais assaltadas ainda por esse sentimento que nos estrangula dia após dia, porque isso que essa ansiedade é, a palavra já diz estrangulamento, Pai, porque ela nos sufoca, Senhor. Oh, Pai, dá liberdade a essas pessoas hoje, quebra as cadeias, quebra os grilhões da ansiedade, Senhor, aqueles que estão na dependência de remédio, que aos poucos a obra seja feita, Senhor, que o Senhor venha visitar cada casa, cada lar agora, Senhor, aonde o inimigo tem oprimido com espírito de ansiedade, de incredulidade. Lança por terra toda incredulidade nessa noite e que almas se rendam a confiar somente no Senhor, porque só Tu, Pai, que proveu para nós a eternidade, é que pode prover tudo para nós nessa vida, Pai. Eu Te louvo, Pai, eu Te bendigo, porque Tu és o dono da fé, o autor da fé, o criador da fé e quem consuma ela em cada coração. É por isso que nós dirigimos a Ti, Senhor, nossa oração, porque o Senhor tem poder para fazer o que estamos Te pedindo. E obrigada porque o Senhor nos ouve. E como o próprio Cristo disse, o Senhor sempre nos ouve, Deus Pai. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada por Teu Filho amado Jesus, por quem nós temos liberdade, Pai, de entrar diante da Tua presença, Pai, e clamar por socorro no tempo difícil. Pai, que o Senhor alcance as vidas com provisão, os que estão desempregados, que portas de empregos possam ser abertas, Senhor. Os casamentos que estão em crise, que possam ser restaurados. Pai, os relacionamentos entre pais e filhos que possam ser alcançados. Oh, Deus, que esse seja um tempo de renovo na vida dos Teus filhos, Senhor. Muda histórias, muda cativeiros, Senhor. Inverte a sorte de tantos que nos ouvem essa noite. Quantos já têm pensado em suicídio? Quantos já desistiram dessa vida, Pai? Tamanha inquietação do coração, Pai. Mas nós clamamos pelo consolo que vem somente de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tomamos posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe aí também em nome de Jesus. E não abre mão do que você recebeu aqui hoje, do renovo do Espírito Santo. Né? Renata, muito obrigada, minha amiga. Você é uma bênção. Eu que agradeço. Obrigada, obrigada mesmo. A gente recebeu muito da sua vida hoje. Que Deus te abençoe cada vez mais. Abençoe tudo que você colocar a mão para fazer. Abençoe seus negócios. Né? Em nome de Jesus, sua família, sua casa. Né? Você é muito especial para mim, para o meu ministério. Um presente que Deus me deu. Né? Obrigada aí por aceitar com tanto carinho, tá bom? Beijo pra você. Beijo, gente, beijo cada uma de vocês. Sigam aqui a Renata, tá bom, gente? Tem cada coisa maravilhosa lá. É outro dom que Deus colocou sobre ela, foi de inventar modelos de roupas maravilhosos. E foi um prazer, tá, Bruna? Muito obrigada pelo carinho. Você também faz parte da família Carvalho Bambu. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Nós estamos aí para servir uns aos outros. Deus abençoe, minha amiga. Beijo, tchau, tchau. Beijo, pessoal. Tchau. Bye. Gente, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E foi muito legal o tempo que a gente passou aqui juntos. Beijo no seu coração. Beijo. Deus abençoe.